Talvez tenham coisas, ups, tem coisas que você Eu gostaria esqueci de. de pôr para gravar, por isso. Ah, tudo Agora eu bem. já lembrei. Tem coisas que você pensa e olha e pensa assim, puxa, eu ainda gostaria de realizar tal coisa, não sei como realizar isso, não sei como chegar lá. Então, acho que essa é a primeira análise que a gente tem que fazer quando a gente está pensando em evolução, né? É saber exatamente aonde a gente está e se é isso exatamente o que você gostaria de estar vivendo. Essa é a primeira grande reflexão, porque dela vão partir os próximos pontos. E eu acho que muitas pessoas talvez vão se identificar com essa situação, né? A gente estuda, você se atualiza, você se dedica, você trabalha muito. E por que que às vezes você pode ter essa sensação, né? Puxa, por que que a minha carreira não acompanha isso? E eu falo isso assim do fundo do meu coração porque tiveram momentos, né, da minha carreira que eu tinha muito essa sensação me acompanhando. Eu falo, puxa, eu já fiz muitas certificações, certificações nacionais, certificações internacionais. Sempre fui muito dedicada em tudo que eu fiz. Eu sempre coloquei muita energia e uma busca assim muito pela excelência. E aí, às vezes, eu olhava e falava, puxa, eu ainda tô com a agenda vazia, eu ainda não tenho reconhecimento nem na minha cidade, quem dirá em outros lugares. Parecia que o esforço que eu fazia não acompanhava a minha evolução. Então, a minha carreira não estava acompanhando tudo aquilo. E aí eu comecei a me questionar nesse momento, assim, foi um ponto que eu até pensei assim, puxa, eu acho que a psicologia não vai dar certo para mim. E eu pensei aquilo com muito pesar, porque eu sempre amei a psicologia. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com infância e adolescência. Então, assim, foi muito dolorido chegar nesse momento de pensar assim, em abandonar tudo. E falar, puxa, acho que eu vou realmente, né? Eu preciso sobreviver, eu preciso encontrar uma coisa que me dê dinheiro também, além de me realizar. Então, acho que eu vou largar a psicologia. E aí eu comecei, antes disso, né, falar, puxa, peraí, o que que eu posso rever na minha carreira que talvez não tá me levando a ter esses resultados que estão acompanhando tudo que eu faço. E aí eu entendi uma coisa, né, fazendo essas avaliações, daí conversando com profissionais, né, até de outra área, conversando com familiares, que tem duas coisas que elas caminham juntas, mas elas não são a mesma coisa. Elas parecem a mesma coisa, mas elas não são a mesma coisa. É a evolução técnica e a evolução profissional. Então, a evolução técnica é isso: é estudar, é fazer supervisão, é participar de congressos, é fazer tudo o que a gente precisa fazer para desenvolver capacidades técnicas, porque sim, elas também são extremamente importantes quando a gente pensa em ter uma carreira de sucesso, porque o sucesso também está atrelado ao resultado que a gente consegue entregar. E sem técnica, a gente não consegue entregar isso para os nossos pacientes, famílias, enfim. E a evolução profissional é construir uma carreira melhor, que é diferente de me capacitar tecnicamente, porque ela requer habilidades diferentes. E aí, esse foi o ponto de virada da minha carreira. Eu entendi que eu estava evoluindo tecnicamente muito bem. Então, aqui eu estava fazendo tudo o que eu precisava fazer. Mas aqui na evolução profissional, eu não estava fazendo tudo o que eu podia fazer. E até parecia que eu estava fazendo. Falei, não, mas eu estou fazendo muita coisa. Poxa, olha só o tanto de cursos que eu já fiz. Olha tudo que eu já estudei, tudo que eu já me dediquei, tudo de estágio que eu já fiz. Quantas horas de atendimento voluntário eu já fiz. Quantos golpes eu já caí, que aposto que vocês já caíram também, de ir num curso, que alguém fala, subloque aqui a minha sala, que eu vou encaminhar pacientes. Caí nesses golpes. Ah, paga aqui uma taxa para mim de supervisão que eu vou te encaminhar. Nossa, tua agenda vai lotar aí em 5 dias, né? 5 dias, não, em um mês. Enfim, caí em vários desses golpes, né? E aí essa sensação. E eu entendi isso, que eu não estava evoluindo profissionalmente. E aí fica essa frase que eu também acho que é de muito impacto, que a gente pode passar 10 anos se tornando uma psicóloga tecnicamente cada vez melhor, mas sem necessariamente construir a carreira que a gente deseja. Porque construir a carreira envolve outras habilidades. E quando a gente pensa de construir uma carreira, a gente está pensando também em potencializar
aquilo que a gente pode entregar com os nossos serviços. Que eu tenho certeza, né? Eu tô olhando o rostinho de algumas aqui e eu tenho certeza que olhando para vocês, né, tem muitas coisas que vocês têm de potencial para entregar, seja o público que vocês atendem. E que quando a gente pensa em evolução de carreira, a gente está pensando também como a gente pode trazer uma escala de entrega também maior daquilo que a gente consegue fazer hoje. E aí a gente fica talvez até com aquela sensação, né? Que eu acho que é. A gente pensa assim, ah, então é só porque eu talvez é porque eu comecei a atender agora, né? Ah, é só porque eu tenho 2 anos de formada. E a gente acredita nessas coisas. Ah, com o tempo as oportunidades vão aparecer. Ah, é que ainda não apareceu a oportunidade certa. Quando eu receber um convite para dar uma palestra naquele congresso, aí é a minha oportunidade certa. Ou a gente pensa, ah, eu vou ganhar experiência, que não aconteceu ainda porque eu ainda não tenho tanta experiência. Acho que daqui uns 5, 6 anos, puxa, aí eu vou estar com tudo, né? Ah, eu vou ficar conhecida. Com o tempo eu vou ficar conhecida. Não, com certeza, se eu ficar atendendo, sei lá, 10 anos, eu vou ser conhecida. Ah, não, é que sabe o que que é, na verdade, que o valor da minha hora tá muito baixa. Quando eu conseguir cobrar R$ 600 por sessão, aí Aí, olha, agora agora eu vou voar. Não, minha agenda vai crescer e aí a gente tá sempre, parece que esperando esse momento, que parece que é um momento assim mágico, sei lá, que alguma coisa vai virar e que vai ser a nossa virada de chave se a gente só continuar fazendo as mesmas coisas que a gente faz. E aí é uma grande armadilha, inclusive, da nossa profissão. Eu já vou falar um pouquinho mais para frente especificamente sobre isso, mas o hora a hora meio que contribui para essa armadilha. Porque é tipo a caixinha de Skinner, que vai lá, o ratinho, pô, aperta água, é reforçador. Então, o hora a hora, ele é reforçador. Porque você vai lá, atende, pum, dinheiro na conta, atende, pum, dinheiro na conta, e você fica nesse ciclo. Então, isso às vezes também contribui para você continuar fazendo as mesmas coisas e achar que vai ter resultados diferentes. Então, acho que a gente tem que sair um pouquinho dessa. Sim, claro, tem coisas que o tempo de experiência nos dá, que o tempo de vivência profissional nos dá, mas tem outras coisas que, se a gente só continuar fazendo as mesmas coisas, o tempo por si só não traz esses resultados. Se fosse assim, profissionais que têm aí, talvez como eu, então, 20 anos de clínica, teriam que ter um resultado compatível a 20 anos de experiência clínica. E muitas vezes não é assim. Não sei nem percentualmente o quanto é assim, né? Eu vejo muitas profissionais que às vezes estão há muito mais tempo também e sem os resultados que elas gostariam de ter. Porque é isso, tempo de profissão é diferente de crescimento profissional. Parecem, eles são muito parecidos, mas eles não são a mesma coisa. E a agenda cheia também é diferente de uma carreira construída. A agenda cheia, claro, ela mede ocupação, mas não necessariamente mede crescimento. Eu estava pensando assim, claro, né? Eu acho que tem aí uma coisa que a gente tem que quebrar também aonde você está na sua carreira, né? Às vezes você vai precisar colocar mais dedicação em algumas coisas. Né? Acho que aqui nem eu nem a Mari a gente está querendo dizer assim, atenda 3 pacientes só e você vai ter resultados. Não, então tem sim uma capacidade que a gente tem que ter de atendimentos, mas muitas vezes quando a gente lota a nossa agenda, nós não conseguimos fazer outras coisas, porque não nos sobra tempo mesmo, tempo cronológico, não nos sobra tempo de expandir recurso. A nossa mente é a nossa grande geradora de recursos, pensando assim. É aqui que a gente desenvolve raciocínio clínico, que a gente estuda, mas é aqui também que a gente cria novas coisas. Se eu não tenho tempo, como é que eu vou criar novas coisas? Se hoje eu não tivesse tempo na minha agenda, como que eu pensaria no além do consultório? Como eu faria essa aula aqui junto com a Mari? Como eu faria outras coisas que eu faço hoje? A resposta é eu não faria, porque eu não teria tempo disponível para criar essas coisas. Então, às vezes, a gente passa anos enchendo a agenda, só que a agenda cheia, nesse sentido, ela também pode ser uma armadilha, porque ela pode te impedir de alcançar próximos passos, te impedir de criar outras coisas. E aí tá também quando a gente pensa nisso, né, numa coisa longitudinal. Então, quando a gente pensa a longo prazo, puxa, se eu quero ano que vem, por exemplo, dedicar uma manhã que eu não vou atender.
eu já tenho que planejar isso hoje, porque senão 2027 entra, eu não vou ter aquele horário disponível, porque eu já vou ter enchido de paciente, e quando a gente começa um processo terapêutico, né, não é que a gente pode largar o paciente no meio do caminho. Então, se eu quero lá, o ano que vem, não estou falando nem 10 anos, estou falando o ano que vem, 2027. Se eu quero em 2027 ter uma manhã livre, por exemplo, eu preciso planejar isso hoje, né? Eu tenho que dar alta para os pacientes, ou tenho que encaminhar os pacientes daquele período para ele se tornar disponível, né? Então pensem assim, acho que se a sua agenda continuar exatamente do jeito que ela está hoje, com a quantidade de horas que você atende por dia, pelos próximos 5 anos, você vai estar mais perto ou mais longe da carreira que você deseja? Depois analise isso. E outra coisa, os números falam, né? E aí tá também outra capacidade que a gente perde na psicologia às vezes. Putz, a gente não é de exatas, mas a gente precisa olhar para os números. Então, olhem isso depois. Quantos pacientes você tem ativos? É, puxa, se eu continuar assim, aonde eu vou parar? Eu tô mais perto de um burnout ou eu tô mais próxima de construir a carreira que eu desejo? Isso também tem que guiar suas decisões, pensando que você também tem que dar passos práticos. Então é isso, né? Então talvez a pergunta certa, às vezes a gente faz as perguntas erradas. Então, muitas vezes a pergunta não é quanto eu estou trabalhando, mas é o meu trabalho que está construindo. O que que o meu trabalho está construindo para minha carreira de amanhã? Porque trabalhar pode aumentar essa quantidade de trabalho, mas construir a trajetória é algo muito diferente. E tiveram momentos, né, como a Mari falou, a gente está aqui para compartilhar também da nossa trajetória. Então, tiveram momentos que hoje eu nem, lembrando, eu nem sei como eu fiz isso, mas tiveram momentos em que eu tinha 10 pacientes por dia, levando isso por muito tempo. E aí eu não conseguia sair do lugar. Eu crescia em algumas coisas, mas não crescia do jeito que eu queria. Por isso eu não tinha, eu terminava o dia exausta. Obviamente, atendendo 10 horas por dia, né? No grau de dedicação que a nossa profissão exige que a gente esteja presente por 1 ou 50 minutos de sessão. Então, não é compatível. Então, a nossa carreira, ela não cresce só pelo que a gente faz efetivamente, mas ela cresce pelas decisões que a gente toma sobre aquilo que a gente faz. E a gente precisa começar a pensar sobre isso se a gente quer fazer coisas diferentes. Então, lembro que eu falei lá atrás, quando eu estava frustrada, então, consultando, né, pessoas, indo atrás disso, puxa, por que que eu estou empacada? Por que que eu não cresço da maneira que eu gostaria de crescer? Por que que os resultados não acompanham o meu esforço? Eu entendi isso. As minhas decisões também não estavam alinhadas com o que eu queria construir. E já vou falar mais praticamente sobre essas decisões. Mas eu quero que vocês pensem, quais decisões estão construindo a profissional que você será daqui a 10 anos? Quais escolhas você tem feito para construir isso que você quer construir daqui a 10 anos? Né? Eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu tô com 43 anos. Então, eu penso, daqui a 10 anos eu terei 53 anos. E eu trabalho com o público infantil. Terei energia ainda, sim, com 53 anos. Mas eu terei a mesma disposição que eu tenho hoje para atender como eu atendo, lá no chão, com tudo que ser psicóloga infantil exige. Puxa, quais planejamentos diferentes eu tenho que fazer para minha carreira? Então, e eu sei que não adianta eu só ficar pensando isso, ficar pensando e não tomar decisões. Então, eu tenho tomado decisões que estão alinhadas com o que eu quero construir para daqui 10 anos, para quando eu tiver 53 anos. E tudo começa no hoje, né? Porque é isso, 2036 parece que é tão longe, né? Mas a gente vê, a gente já tá quase em dezembro e parece que esses dias a gente estava em janeiro. Então, 10 anos eles passam assim, na verdade. E quando a gente vê, a gente vai colher exatamente o resultado de tudo aquilo que a gente plantou, digamos, nesse período. Então, tem 5 decisões que a gente considera assim fundamentais, que é construir uma identidade profissional, escolher uma direção, as competências que vão além da técnica, criar oportunidades e pensar a longo prazo. Então, eu vou falar rapidamente sobre esses 5 pontos que a gente considera que são pontos que respondem muitas dessas perguntas e nos ajudam a tomar decisões mais alinhadas com aquilo que a gente quer construir. Então, identidade profissional. Então, a tua identidade profissional é pelo que você quer ser lembrada. Então, quando falarem o seu nome e sobrenome, que você é psicóloga, que tipo de
qual psicóloga você quer que as pessoas querem que você lembre, que você seja lembrada? E aqui não é só sobre escolher uma especialidade, não é assim, eu sou psicóloga infanto-juvenil, eu sou neuropsicóloga. Não é só uma especialidade. É começar a responder de verdade que quando as pessoas recebam, por exemplo, a indicação do teu nome, quando um médico fale de você, quando uma escola te recomende, quando alguém entre no teu perfil do Instagram, que hoje é uma vitrine profissional, queira você ou não, pelo que eu sou? Pelo que eu quero ser reconhecida por essas pessoas? Que tipo de problema que eu quero ajudar a resolver? Isso tem que estar muito claro. Para quem que eu quero trabalhar? O que que eu quero que as pessoas pensem quando elas ouvem meu nome? Então, tudo isso faz parte da sua identidade profissional. Vejam, eu posso ser uma psicóloga infanto-juvenil apenas, mas eu posso ser uma psicóloga infanto-juvenil que trabalha com crianças a partir de 8 anos com problemas de ansiedade, por exemplo. Esse pode ser o meu subnicho dentro do meu nicho, e eu ser muito boa nessa entrega e ser reconhecida por isso. Ou eu posso ser uma psicóloga infanto-juvenil que fale, nossa, a Camila na orientação de pais, ela é fantástica. Se você tá com um problema assim e você precisa dessa orientação do que fazer com o comportamento do seu filho, vai nela que com certeza você vai sair com algumas ferramentas bem importantes. Então a gente precisa entender qual é essa identidade, porque senão, se você não tiver isso claro, você não vai construir uma coisa que te destaque, na verdade, porque você vai ser uma. Tá, você faz o quê? Eu atendo de 0 a 99 anos. Eu atendo tudo que aparece. A minha abordagem, aí, eu tô pegando um pouquinho de cada coisa. Você não tá com clareza também naquilo que você entrega. E hoje, mais do que nunca, com tantas ofertas, as pessoas olham e elas veem isso. Você se destaca quando você tem essa clareza. Pensa vocês quando vocês escolhem um profissional, um médico, um dentista, um fisioterapeuta, enfim, vocês, quando vocês têm que decidir por um profissional para vocês, quando vocês encontram um profissional que tem a identidade muito clara, não é um profissional que se destaca talvez das outras indicações que você recebeu? Então é isso. Então isso é um pilar muito importante, a tua identidade, né? Parece que é uma coisa assim pequena, mas como você se posiciona, o que você estuda, que oportunidades você aceita e até o tipo de público que chega até você muda a partir do momento que a tua identidade profissional está definida. Então, isso é um exercício super legal, assim. Vamos começar com uma coisa bem prática. Abra o Instagram de vocês. Se você fosse uma pessoa nova, chegando lá, lendo a tua bio, olhando teus posts, dá para realmente entender aquilo que você faz? Você mostra uma entrega clara porque é isso, quando você busca um profissional, você quer resultado, você quer alguém que entregue alguma coisa. E aí sim, nós trabalhamos com pessoas, mas somos um negócio. Então, o nosso negócio também precisa traduzir essa entrega. Então, faça esse exercício depois, se você tiver, puxa, Camila, mas eu não sei nada de marketing. Mas só essa pergunta, pede para umas pessoas que você confia, que você gosta, lerem e te darem um feedback sincero. Você já vai ter aí um start para pensar se isso está minimamente definido. Direção. A direção é muito importante, que é aquilo, né? Quando a gente, aquela frase que é bem famosa, né? Quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então você tá escolhendo o teu caminho ou você tá só aceitando aquilo que aparece? E aí, gente, não tem problema aproveitar oportunidades. Aproveitar as oportunidades, nossa, é super importante. Eu aproveitei muitas oportunidades que surgiram no meu caminho profissional, né? Aproveitei convites que apareceram, aproveitei parcerias profissionais e aproveito, sigo aproveitando oportunidades. Não tem nada de errado com oportunidades. Mas um problema, às vezes, disso é quando todas as decisões da tua carreira, elas começam a ser tomadas por qualquer coisa que aparece no teu caminho. Nossa, eu quero trabalhar com infância, mas me convidam para dar palestra sobre saúde mental no trabalho, sei lá. Não tá, não tá minimamente, digamos assim, alinhado com o que você quer construir, a não ser que você leve um tema bem específico sobre saúde mental na infância, ou você fale para os pais que estão na empresa. Mas às vezes a gente vai aceitando porque a gente tem medo. Na verdade, a gente tem medo. A gente tem medo que a gente não fique conhecida, a gente tem medo de não ganhar dinheiro, a gente tem medo, 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 medo.
E às vezes a gente vai aceitando oportunidades que não estão alinhadas com a carreira que a gente quer construir. Isso é um problema porque ela, você começa a ficar meio difusa, assim, você não tem uma linha clara, você não tem um raciocínio claro. E aí você também entende que o que você faz também faz parte de como você é conhecida. Então, se você faz qualquer coisa, você vai ficando conhecida como uma pessoa que faz qualquer coisa. E aí, o spoiler que eu coloquei assim, nem todas as decisões que você toma nessas oportunidades que você aproveita, combinam com o futuro que você deseja. Então, isso tem que estar muito alinhado. Oportunidades, ótimo. E aí passa, eu também aprendo isso, né, diariamente, que é dizer os nãos. Então, hoje eu tô muito mais ciente disso. Puxa, nem. Ah, recebo às vezes, Camila, quer escrever um capítulo do livro sobre tal? Antes eu falo assim, livro, vamos escrever um livro. Hoje eu penso, puxa, será que esse livro vai colaborar com o que eu tô construindo, o capítulo desse livro? Será que realmente são outros profissionais que vão escrever esse livro que eu quero que o meu nome esteja associado a eles? Eu penso nisso hoje. E antes era uma coisa, yes, vamos escrever livro, como que eu não vou aceitar um capítulo? Meu Deus, e se nunca mais me convidarem para escrever um capítulo? Oh, meu Deus! E era aquele desespero. E a gente, às vezes, a gente escolhe coisas por desespero. E aí é aquela coisa que às vezes até falam sobre escolher, né, um parceiro por desespero. Você acaba ficando com qualquer coisa. Profissionalmente é exatamente assim. Você vai acabar com qualquer coisa. Então, dizer sim para tudo nem sempre é direção. Na verdade, pode ser um atraso na tua carreira. Competências. E aí a gente vem para um outro pilar, né? Tá se desenvolvendo apenas psicólogo, só a psicóloga, tecnicamente, ou você também está desenvolvendo a profissional? Que foi aquele exemplo que eu dei lá. Então, nossa, eu tinha tecnicamente, eu estava pronta para dominar o mundo, entre aspas, né? Tava com tudo, assim, claro, ia continuar me aperfeiçoando, mas tinha muita coisa já. Mas não estava sendo suficiente para eu construir uma carreira sustentável. Então, assim, e aí eu já vou abrir aqui um leque de três pilares para vocês prestarem atenção, mas quantas horas da formação você aprendeu? Você investiu em aprender a atender? Muitas, se você pensar só lá nos 5 anos de faculdade, mais os estágios, mais não sei nem quantas horas a gente gasta nisso, mas quantas horas você aprendeu a construir uma carreira, a investir em outras habilidades que compõem o nosso negócio? E aí tem três pilares. Então, tem a competência clínica, que é isso, a gente desenvolver raciocínio clínico, formação técnica, atualização científica, supervisões, quem trabalha com avaliação, como avaliar, que testes usar. Então, tudo isso é a nossa competência clínica. Aí nós temos a nossa competência profissional, que a gente também, né, que são as soft skills aí, comunicação, negociação, porque sim, você vai negociar com o seu cliente. Você passa valores, você negocia, então você tem que saber fazer isso. Gestão da sua agenda, experiência do cliente. Eu bato tanto isso, né, com as meninas que são minhas mentoradas. Você oferece uma experiência para o seu cliente. A gente ouve isso em outros negócios, a jornada do cliente, mas na psicologia parece que não existe isso, só que existe, né? Desde o momento que um pai ou que um adulto te manda uma mensagem no WhatsApp para você ou para tua secretária, a partir dali começa a jornada dele. E se ali ele já tem um atendimento ruim, a experiência dele, a jornada dele de cliente já começou ruim. A experiência da recepção, a experiência do banheiro, a experiência de tudo comunica o tipo de profissional que você é. Nada está desassociado, nada que a gente faz está desassociado, principalmente que o nosso nome é a nossa marca. Então, tudo que eu faço comunica a minha marca, comunica a profissional que eu sou. Então, tá junto, eu não tenho como separar as duas coisas. E as competências estratégicas, vendas. Nós fazemos um processo de venda, ninguém quer falar com esse nome, mas é. A partir do momento que você recebe um oi de um paciente querendo agendar um horário, é também um processo de venda. Um horário, uma avaliação, seja lá o serviço que você entrega. Marketing. Hoje, né, é isso que eu falei. Você pode não gostar do Instagram, você pode não gostar de aparecer, mas hoje o crescimento, o Instagram, o digital é uma janela e é uma oportunidade. Então tem sim muita gente brilhando porque tem, às vezes não tem. Eu vi uma frase que eu também compartilhei lá com as meninas, né? É, que é alguém com metade da sua competência está por aí vivendo a vida que você sonhou.
Porque é isso, às vezes nesse digital também tem isso. Tem pessoas que não têm competência clínica, não têm competência em formação, mas estão lá fazendo, falando, inclusive, várias besteiras, várias asneiras, e você com uma formação brilhante, porque não consegue aparecer, ou porque tem vergonha, ou essas objeções que a gente cria na nossa mente, tá ali escondidinha e ninguém sabe o que você faz, ninguém sabe o serviço maravilhoso que você poderia entregar, a diferença que você poderia fazer na vida de uma família, de uma criança. Então, o marketing hoje é muito importante e a gente vai falar mais sobre isso no Além do Consultório. Gestão financeira, aí é o calcanhar de Aquiles de muita psicóloga. Se já começar assim por essa pergunta básica, você conhece seus números? Eu acho que 90% vão falar não, que é o básico, né? Mas não sabe por quê? Porque a gente não aprendeu isso e parece que a gente não precisa aprender, porque a gente ajuda vidas. Por que eu preciso olhar para os meus números? Porque o seu consultório é o seu negócio. E assim, então, essas habilidades, elas precisam caminhar, né? Juntas. Oportunidades, né? Você tá esperando oportunidades ou criando caminhos? Gente, esse ponto aqui, esse ponto foi uma virada de chave na minha vida. Quando eu tava lá empacada, isso, eu não tinha Instagram. Ninguém sabia o que eu fazia direito. Eu tava esperando as pessoas literalmente baterem na porta do meu consultório e fazerem consulta comigo. Aí eu falei, o quê? Eu preciso criar oportunidades. Eu preciso também ir atrás, porque senão as coisas não vão cair do céu. Então, eu abri o Instagram, eu não sabia nem o que que era Canva. Eu falava, mas gente, como é que as pessoas postam esses desenhos, essas coisas no... Como é que faz isso? Juro pra vocês que eu não sabia. Eu falava, "Nossa, eu tenho que ter um designer? Como é que faz essas coisas?" Lá atrás, né? Lá na pandemia, só pra gente ter um posicionamento de tempo aí, que eu comecei a mexer com isso. Eu não tinha ideia, eu não sabia. Fui aprender. E olha, só disso eu posso contar inúmeras pessoas que eu conheci, que eu tenho parceria profissional hoje. Meu Deus, eu tive a oportunidade de entrevista na CBN Brasil, muitas coisas, só a partir desse passo de eu começar a colocar minha carinha lá e começar a ensinar e começar a falar sobre aquilo que eu já tinha formação técnica para falar, mas tinha vergonha. Eu falava, eu dar uma aula assim como eu tô dando hoje, jamais, não daria. Porque eu falo assim, como que eu vou fazer isso? Ai, que vergonha, ai meu Deus do céu, e se eu falar uma besteira? E se os EC, né? Que a gente ajuda tantas pessoas com ansiedade, mas são os EC. EC, tá? EC der certo, a gente nunca pensa, né? A gente só pensa nas coisas que dão de errado. E aí, ó, eu posso contar aqui, só uma hora eu contaria pra vocês de coisa que tal, algumas podem até passar, sei lá, da coisa cara de pau, mas que eu fiz e que deram muito resultado, né? Coisas de chegar e marcar consulta com profissionais aqui de Curitiba que eu admirava e falar assim: Oi, tudo bem? E aí, qual que é o seu problema? Não, não, eu só fiquei sabendo que eu sei que você é a melhor neuropsicóloga de Curitiba e eu vim aqui porque eu queria saber o que que você fez, que cursos você fez porque eu quero aprender, eu quero. Gente, essa pessoa nunca me esqueceu, ela me indicou muitos pacientes só desse negócio que eu fiz. E assim, gente, foi. Posso falar de curso internacional que eu fiz de graça, não paguei nada, que era uma fortuna em dólar, e eu não paguei nada. Por quê? Porque eu fui atrás, porque eu falei, oi, sou da América do Sul, enfim. Entende? Então, as oportunidades a gente cria. A gente cria. E muitas vezes essas oportunidades a gente vai. Algumas coisas você vai fazer de graça, outras daí de repente você pode começar a cobrar, mas alinhadas com aquilo que você quer, né? Então não adianta eu fazer um monte de coisa desalinhada. Então, construindo o meu caminho dentro daquilo e longo prazo, gente. Então, aquilo que eu falei, tudo que a gente faz hoje constrói aquilo que a gente quer viver daqui a pouco. Então, façam esse exercício, tá? Imaginem por um momento que vocês estão em agosto de 2036. Então, somem aí a idade que vocês têm mais 10. Essa é a idade que vocês terão daqui 10 anos. Você olha para a tua carreira daqui 10 anos, vamos fazer esse exercício, e você percebe que você se tornou a profissional que você gostaria de ser. Como que é essa carreira? Como que tá a tua agenda? O que que você tá fazendo com o teu tempo? Você tem tempo também, além de ser uma profissional, para curtir as coisas que são importantes para você? As pessoas que são importantes para você? Você tá realizada com aquilo que você se imagina daqui 10 anos fazendo? Agora vamos voltar para agosto de 2026, que é agora, né? Agosto de 2026.
O que que essa profissional de 2036 gostaria que você começasse a fazer hoje? Porque as decisões de hoje geram efeitos acumulativos. O conteúdo que você começa a produzir hoje, então, a partir de hoje, se eu começar a produzir conteúdo com constância, com aquilo que eu quero vender, que será que daqui a pouquinho vai começar? A competência que você vai começar a desenvolver. Puxa, Camila, realmente, organização financeira, eu sou péssima, meu Deus, eu não sei nada. Também não sabia, gente, números e eu nunca combinamos. Mas aí eu vi que eu precisava aprender, porque senão o meu negócio ia me dominar e não eu dominar o meu negócio. Então, tem que começar a desenvolver essa competência. As pessoas que a gente começa a conhecer, networking é muito importante, com quem você se relaciona, com quem você faz parceria, a reputação que você começa a construir, o posicionamento que você quer comunicar, os projetos que você decide tirar do papel. Que o Além do Consultório é um projeto que a gente tirou do papel, né? Que saiu só de pensamentos, dos IC, né? Vamos tirar do papel isso aí. Então, estamos ainda tirando coisas do papel. E não necessariamente eles dão, tem coisas que dão resultado imediato e tem coisas que você vai colher daqui 5 anos, daqui 10 anos. Mas se não começar hoje, eu não vou colher. Isso não vai acontecer, porque não tem essa mágica. Tudo na vida a gente conquista com esforço, com planejamento, com as ferramentas certas. E a decisão, as decisões, né, que eu estou tomando hoje. A decisão que você está tomando hoje, está construindo a profissional que você quer ser daqui a 10 anos, respondendo essas perguntas ali que eu fiz anteriormente? Eu já vou passar para Mari, mas ó, só se vocês quiserem tirar uma foto disso daqui, já é um exercíciozinho bem básico para vocês pensando em 2036, trazendo para o 2026. Quero ser reconhecida por, quero trabalhar principalmente com, preciso desenvolver, preciso começar a criar. E uma decisão que eu preciso tomar agora, nesse ano, nos próximos meses, é: se vocês basearem aqui com o que a gente conversou só, até aqui, a Mari vai trazer muito mais. Já vai poder mudar muita coisa. Então, eu vou passar a palavra para a Mari, senão também é 10 da noite a gente vai estar aqui, que eu também gosto de falar, que, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Então, até uma coisa engraçada, enquanto a Cami estava falando aqui, eu estava pensando numa coisa, porque, lógico, vocês não vão reparar, porque, graças a Deus, é online, não é presencial, porque eu queria começar contando para vocês uma coisa bem pouco glamurosa, né? Eu cheguei aqui sem nem ter conseguido tomar banho ainda para essa aula. Eu vim direto da musculação para cá, e eu poderia começar contando isso, como, nossa, olha como a vida dela é corrida, mas não é esse o ponto que eu quero trazer para vocês. Na verdade, hoje eu consigo fazer musculação no meio de uma segunda-feira, porque em algum momento eu comecei a pensar minha carreira não apenas a partir do quanto que eu queria trabalhar ou ganhar. Porque isso no começo é o que nos move, na verdade é o que me movia. Por quê? Porque eu tinha medo da instabilidade, eu tinha medo da insegurança, eu tinha medo daquilo tudo que eu ouvi nos meus anos de graduação, principalmente, de que a psicologia não dá dinheiro, que ter consultório é difícil, começar a clínica é difícil. E eu vim do interior de São Paulo para morar em Curitiba, numa cidade onde eu não conhecia ninguém. Eu não tinha ninguém aqui. Eu não tinha um tio, uma tia, eu não tinha rede de contato, eu não tinha rede de relacionamento nenhuma. Então, de início, o que fazia sentido para mim era trabalhar muito e ganhar, né? Era o que eu queria, porque eu morria de medo, né? Então, as escolhas que eu fazia por medo e não fazia pensando em que vida que eu queria ter. Então eu queria trabalhar, eu queria crescer profissionalmente, eu queria construir projeto, eu talvez quisesse ter empresa, que eu não me lembro em que momento da vida eu falei assim, não, quero ter uma empresa. Eu não me lembro disso, tá? Mas talvez eu quisesse, né? Talvez queria ensinar, eu queria atender. E eu continuo sendo, gente, extremamente ambiciosa profissionalmente. Quem convive comigo, quem tá do meu lado sempre, quem faz muita coisa comigo, sabe que eu sou assim, né? Mas eu também queria ter tempo para fazer atividade física, que quem me ouvia até o ano passado ia me ouvir falando, atividade física é para quem tem tempo. Eu não tenho. Eu não tenho tempo de me cuidar. Tanto é que eu tava 16 quilos mais gorda, né? 16 quilos maior. E o problema não era sobre ser magro ou sobre ser gorda, era de uma pessoa que não se cuidava, de uma pessoa que negligenciava totalmente a saúde, né? E não tô falando isso porque, todo mundo tem que fazer exercício. Não. Mas tô falando isso porque eu tava vivendo uma vida
que não estava fazendo muito sentido em vários outros aspectos, né? Então eu queria ter tempo para fazer atividade física. Eu gosto de viajar, eu amo viajar, né? E por mim eu viajava, ó, que eu ainda tem gente que acha que eu viajo muito, mas eu viajaria muito mais, né? Eu queria ter liberdade sobre horários da minha semana sabe, e o meu objetivo máximo na vida é ter liberdade plena. E o que é liberdade plena para mim? É onde nada me impede de fazer uma escolha. Não é o meu limite financeiro, não é o meu limite de tempo, não é a minha idade, não é a minha saúde, não é nada. Talvez isso seja utópico, talvez seja. Ah lá, a Laís tá vendo que lembrava de eu falando isso. Ela lembrava lá, tá de prova, né, que eu falava isso. Que eu falava que exercício de física era porque tinha tempo. O biquíni rosa lá, a Denise também lembra da época que eu tirei uma foto e falei assim, gente, vou me motivar, vou tirar uma foto. Tava ridícula num biquíni rosa. Ridícula, eu me senti horrível quando eu fui provar um biquíni. Eu falei, quem sabe isso me motiva? Não, mas aí a desculpa era, não, não tenho tempo. Eu preciso trabalhar, né? É isso, eu vou priorizar trabalho, né? E a questão não era essa, olha como eu estava totalmente errada, né? Eu estava totalmente errada, né? Então, enfim, né? Todo mundo sabe que o meu objetivo da vida é ter essa liberdade plena, assim, por mais que isso seja utópico, né? Só que, assim, de uns tempos para cá, gente, eu vou dizer que é pouco tempo para cá, né? E olha que eu tenho mais de 10 anos também de formada, mais de uma década de profissão. Mas e como eu demorei para pensar sobre isso, como eu demorei para até ter clareza sobre algumas coisas, assim, sabe? Porque eu comecei a mudar as decisões que eu tomava profissionalmente. Não significa que essa precisa ser a vida de vocês. Não significa que vocês precisam ter a minha rotina ou fazer as minhas escolhas. Não é isso. Talvez alguém aqui ame atender 8 horas por dia, 10 horas por dia. A gente não está aqui para ditar regra para ninguém sobre como que vocês devem gerir a vida de vocês. A questão é, será que eu tenho clareza sobre a vida que eu quero e como eu quero levar essa vida? Entende? Porque eu não tinha tanta clareza assim, porque isso vai impactar as escolhas profissionais que eu faço. Na verdade, hoje em dia não tem como a gente dizer, opa, não tem como a gente dizer que essa não é a base das nossas escolhas. Infelizmente, a carreira que a gente escolhe determina quanto tempo eu vou ficar com meus filhos, quanto tempo eu posso tirar de férias, se eu posso sair de licença de saúde por quanto tempo, entende? Querendo ou não, nos dias de hoje, com o preço que as coisas estão hoje, né, com o custo de vida que a gente tem levado, gente, infelizmente, decisões sobre carreira, elas limitam todas as nossas outras escolhas. E acho que é por isso que a gente está dando tanta ênfase nisso agora, né? Então, a questão aqui não é decidir qual vida é melhor, porque isso é muito individual e muito pessoal, tá? A questão é, será que vocês estão construindo uma carreira que torna possível a vida que vocês querem viver? Porque é isso que eu tô falando. Durante muito tempo, eu fui simplesmente respondendo ao que aparecia. Atendendo mais paciente, mais formação, mais projeto, mais oportunidade. De novo, por medo de não dar certo, né? Até perceber que carreira não é só aquilo que eu faço profissionalmente. Carreira também é a estrutura que eu construo para sustentar a vida que eu escolhi viver, que é isso que eu tô falando. A gente pode tentar colocar as coisas no mesmo patamar, né? Vida pessoal, profissional. Só que a verdade é que hoje em dia, carreira é o que sustenta todas as nossas outras escolhas, né? E a verdade é que não existe uma única forma de crescer na psicologia. E nem sempre as pessoas talvez estruturem essas ideias, né? Antes de escolher o caminho, a gente precisa perguntar que vida esse caminho quer sustentar? Que tipo de vida é essa, né? Então, eu acho que primeiro não vai vir a carreira, que a gente não vai desenhar a carreira primeiro. Primeiro a gente precisa desenhar a vida que essa carreira precisa sustentar, né? E tomem cuidado, assim, porque a gente pode ter várias respostas para isso, ainda mais hoje em dia, né? Num mundo de comparação, num mundo de rede social, às vezes a gente se deixa levar por respostas sobre carreira que não diz respeito exatamente ao nosso valor inicial, né? Aquilo que realmente a gente valoriza enquanto ser humano, aquilo que a gente realmente acha que é, que é algo que pode mudar o mundo, né? Que é algo que a gente acha que é a nossa parte aqui, né? Porque eu vejo o trabalho dessa forma, eu vejo também o trabalho como uma oportunidade de contribuir socialmente, né? De poder fazer a minha contribuição social, mesmo que isso possa impactar poucas pessoas, mesmo que isso não impacte tanta gente, porque não é só sobre isso também, tá? Não é só sobre, né, o impacto que isso causa. Porque, querendo ou não, o mundo de hoje mostra pra gente que o quê? Quanto mais like você tem, mais impacto você tem. E isso não é verdade, gente, também. Né? Isso não é verdade, tá? Então, vamos lá.
Então, eu quero discutir aqui com vocês um pouquinho sobre esse aspecto, né? Que não existe uma única forma de a gente sobreviver na psicologia, tá? Ai, peraí, só um minutinho, que eu acho que tem alguém que eu não tô deixando entrar aqui. Eu acho que eu consegui. Bom, acho que não tem ninguém. Não existe, então, uma única forma de crescer na psicologia, né? Então, antes de escolher o próximo passo, a gente precisa ampliar aí o nosso repertório de quais caminhos são possíveis, tá? Peraí, mudou, mudou a tela para vocês? Continua a tela grande aí, Cami? Continua uma tela grande, é isso? Ah, então tá. Isso, Mari, tá uma tela grande ainda. Ah, então beleza, só para eu saber, tá? Então, até aqui, a gente falou sobre carreira e direção. Agora, eu quero ampliar um pouco o nosso campo de visão. Porque uma coisa que eu percebo conversando com muita gente que faz formação comigo, que faz curso comigo, né, que já esteve comigo em outros momentos, é que muitas vezes, quando a gente pensa em crescimento profissional, a gente tem pouquíssimas imagens disponíveis, assim, sobre o que que é isso. Às vezes, o que a gente entende é que eu vou atender mais, eu vou cobrar mais, eu vou fazer uma outra formação, né, que vai me trazer algum diferencial. E, gente, a psicologia, eu vou falar da psicologia, mas quem não é psicólogo pode levar isso para a área de vocês. Porque isso é verdade para quem é psicopedagogo, para quem é fono, para quem é teu, não vai diferir muito, tá? É, a psicologia em si, ela vai oferecer uma quantidade muito maior de possibilidades. Então, antes de decidir o próximo passo, a gente precisa conhecer quais passos já existem, né? Para a gente até definir quais desses poderiam fazer algum sentido para mim, né? Então, uma coisa importante aqui também que eu quero dizer, que crescimento profissional não é sinônimo de empreender necessariamente. Então, vai ter gente que vai olhar para o que a gente está falando e vai falar assim, ah, Mari, mas eu não quero empreender. Eu não quero ser empreendedora, eu não quero ter uma empresa, eu não quero ter um CNPJ, tá? E vocês vão ver que tá tudo bem, tá? Porque eu quero desfazer uma associação desde já. Crescer não significa necessariamente virar empresário, criar um curso ou abandonar o consultório, né? Você pode querer ser um clínico extremamente especializado, pode querer trabalhar com pesquisa, pode querer ensinar, pode querer liderar uma equipe, pode querer escrever, né, livro, capítulos, criar recursos. A questão não é fazer tudo isso, é entender em que dimensão você quer crescer. Porque talvez o modelo de sucesso que funciona para mim seja exatamente o modelo de carreira que vai fazer você infeliz, que não vai fazer você feliz. Veja, na clínica, eu trabalho com outras 10 profissionais, outras 10 profissionais, que convivem comigo diariamente, que conhecem a minha rotina. Elas não fazem as mesmas escolhas que eu. Elas não fazem nem as mesmas escolhas entre si. Mesmo tendo acesso e conhecimento a tudo isso, mesmo, né, eu, às vezes podendo mastigar o caminho das pedras em alguns aspectos, elas não fazem as mesmas escolhas que eu. Por quê? Porque às vezes não faz sentido, né, para a vida que elas querem, né, para aquilo que elas querem escolher, tá? E a gente vai olhar para o crescimento e a gente pode crescer o quê? Em profundidade, em alcance, em autonomia, em influência, em autoria, em liderança ou até em sustentabilidade. E nada disso precisa virar empreender, tá? Então a pergunta aqui que vocês vão começar a se fazer não é qual caminho é melhor, mas é qual caminho combina com a carreira e a vida que eu vou querer construir. Por isso que não tem como a gente ensinar aqui para vocês ou passar para vocês um plano de vida, um plano de carreira, né? Porque não vai fazer sentido às vezes. Aquilo que faz. Eu e a Camila estamos juntas nessas, mas a gente tem a mesma rotina, a gente tem a mesma dinâmica, a gente tem os mesmos ideais e planos. Não, a gente tem semelhanças, mas a gente não tem a mesma escolha, a gente não faz a mesma escolha todos os dias, né? Em termos de carreira, em termos de escolha profissional, e não tem a melhor e a pior, né? Não tem. Então, vamos olhar aí, né? Como é que uma carreira pode crescer? Uma carreira, ela pode crescer em diferentes direções, tá? Então, uma carreira, ela pode crescer em profundidade quando eu estou falando de uma especialização clínica. Em alcance, quando eu estou falando do desenvolvimento de grupos, de materiais,
De influência, quando eu estou falando de supervisão e docência. De conhecimento, quando eu estou falando de pesquisa e autoria. De liderança, quando eu estou falando em gestão de equipe. De propriedade, quando eu estou falando de método e ativo. Olhem quantas coisas diferentes nós vamos chamar aqui. Opa, peraí. Nós vamos chamar aqui de genericamente de crescimento. Né? A gente chama de, eu tenho que crescer, mas crescer em que direção? Qual é o caminho que eu vou escolher? Eu não preciso escolher também um único caminho, a gente vai falar disso, tá? Eu não preciso escolher uma dessas coisas. Eu posso escolher mais de uma dessas coisas. Mas o que eu preciso entender é que cada uma dessas escolhas vai criar uma carreira diferente. Enquanto vocês olham para esse mapa, tentem pensar qual dessas palavras mais chama vocês hoje. Né? O que chama mais a atenção de vocês hoje? Vamos olhar para cada uma delas com um pouco mais de cuidado, que eu acho que tem a ver com uma pergunta que alguém até fez. Vamos olhar para a clínica especializada? O que isso envolve? Talvez meu projeto seja continuar essencialmente clínica. Não tem nada de errado com isso, tá? Mas existe diferença entre simplesmente continuar atendendo e continuar uma carreira de profundidade clínica. Aqui vai exigir o quê? Escolha de campo, vai exigir aprofundamento, vai exigir diferenciação e vai exigir reconhecimento. É até por isso que uma das palestras do Além do Consultório, com a Nath Ehring, ela vai falar de nicho, né? Então, é aquilo que a gente falou, dá para crescer além do consultório? Dá, mas às vezes a gente não vai sair do consultório para crescer, né? Então, o ponto importante aqui a gente olhar para isso e achar que profundidade significa fazer infinitas formações. Quanto mais formação eu fizer, mais profundo vai ser o meu trabalho clínico. E não é verdade isso, né? Não é. Formação pode ser o meio, mas não é necessariamente a direção, tá? Quando a gente fala de uma clínica especializada. Vamos olhar para um outro caminho possível? Vamos olhar aqui para os grupos terapêuticos, né? Então, por isso que eu falo, eu estou gostando muito de falar disso, porque eu acho que eu já transitei por muitas direções e continuo transitando. Não estou eliminando direções na minha vida, só estou fazendo isso com mais intenção, né? Mas a clínica especializada é uma coisa que me satisfaz bastante. Continuo aprendendo sobre isso, mas eu tenho entendido cada vez mais que não é só sobre atender mais ou fazer mais formações, né? Não é mais sobre isso. Grupo, adoro. Grupo terapêutico para mim é o coração da minha clínica, né? Mas isso não é necessariamente a mesma coisa que clínica especializada, né? Eu mesma descobri nos grupos uma possibilidade que mudou muito a forma como eu pensava a atuação profissional. Criar grupo não é simplesmente colocar ali 8 pacientes na mesma sala e achar que vocês estão fazendo grupo também, tá? Quando um grupo ele se torna parte de uma carreira, vai surgir questões para vocês sobre método, sobre público, sobre estrutura, sobre comunicação, sobre resultado, sobre recorrência. Vai envolver toda uma estruturação. A gente não está falando que crescer além do consultório é fácil. A gente está falando isso. Né? Em nenhum momento vocês vão ouvir a gente falando que crescer além do consultório, é facinho. Não, gente, crescer é um lugar de desconforto. Crescer não é um lugar confortável. Tá? Se você tá feliz e acha que tá cômodo a posição que você tá e não quer sair disso, realmente o além do consultório não vai ser para você. Agora, se você entende que crescimento dói, mas é preciso e é necessário, por quê? Porque se eu não escolher a dor agora, né, daqui a 10 anos, vai doer a escolha que eu não fiz, né? Vai doer. Vai doer de uma outra forma, né? Então, quando um grupo ele se torna parte de uma carreira, né, surgem essas questões aí. Por isso que no Além do Consultório, a minha fala até no Além do Consultório é sobre grupos terapêuticos, né? Eu vou falar um pouco sobre isso, como o que vocês têm que pensar quando isso é uma escolha, um caminho possível para vocês, tá bom? Então, percebam, eu saí de uma competência clínica e comecei a precisar desenvolver outras competências, né? Que é aquilo que a Cami até falou ali na primeira parte dela, né?
Então, levar uma intervenção estruturada a mais pessoas e criar formatos além da sessão individual é algo que gera crescimento, gera receita, gera, mas exige método, exige critério, exige manejo de grupo, exige avaliação de resultado, exige também uma competência para além, né, daquilo que eu estou preparada no atendimento individual. Por isso que a gente está falando. São coisas que a gente aprende na graduação. Alguém aqui aprendeu a como conduzir grupos na graduação, né? Vamos falar de supervisão, que é um outro caminho possível, né? Quando a gente olha aqui para a supervisão, né? A mesma coisa vai acontecer aqui. Ser excelente clínico não automaticamente torna alguém um bom supervisor, tá? Agora, eu vou pegar um raciocínio que muitas vezes acontece intuitivamente dentro de mim e tornar ele meio explícito, né? Ensinável, compreensível para outro profissional, né? Então, um bom supervisor, ele acaba tendo que fazer isso, né? Então, quantos de vocês têm experiência suficiente para ensinar alguma coisa? Eu acho que muitos de vocês têm experiência suficiente para ensinar alguma coisa. Mas será que a gente consegue organizar esse conhecimento dessa forma? De maneira explícita, ensinável, compreensível para outro profissional? Que aqui a gente está falando de crescer em influência profissional, né? A supervisão, ela faz isso, né? A gente transforma a nossa experiência clínica em um raciocínio compartilhável. Claro que isso exige também repertório, exige clareza de modelo, exige capacidade de ensinar, né? Então, enfim, vai exigir outras competências também. Só que, gente, competência é algo que a gente pode aprender, é algo que a gente pode desenvolver, né? Só que eu preciso estar ciente de qual é o caminho que eu estou escolhendo para saber o que de fato eu preciso desenvolver. Vamos olhar agora para docência e pesquisa, né? Que é um outro caminho possível, né? Quando aqui aparece uma mudança um pouco importante, né, que é deixar de ser apenas um consumidor, né, de conhecimento e passar também a produzir, a investigar, a sistematizar, a ensinar conhecimento, né? E isso, gente, não precisa necessariamente acontecer dentro de uma carreira acadêmica tradicional. Não é que eu não esteja incentivando vocês um mestrado, um doutorado, né, um pós-doutorado, não é que eu não esteja incentivando isso. Isso pode ser um dos caminhos possíveis, mas entendam que quem quer trabalhar com pesquisa, esse não é o único caminho possível, tá? É o caminho mais tradicional, mas não é o único caminho possível, tá? Então, pode existir docência e pesquisa dentro e fora de uma universidade, tá? O ponto aqui é, é ético, né? É produzir e transmitir conhecimento com o rigor técnico e científico que isso exige. E parece óbvio falando isso, mas eu vou contar um negócio para vocês. Hoje em dia não, já há muito tempo, né? Ensino é um negócio, né? Ensino é um mercado muito grande aqui no Brasil, onde qualquer um mesmo, gente, consegue abrir uma pós-graduação. Qualquer um. O que eu tô querendo dizer com isso é que tem muita pós-graduação aberta sem ter nenhum critério, sem ter nenhum, sem nem ter o básico que é necessário para uma pós-graduação. E tem outras que são muito boas. Não é a facilidade que vai fazer com que todas sejam ruins. Muito pelo contrário. Tem muita pós-graduação boa. Só que tem muita coisa ruim e vocês sabem disso. Porque hoje em dia, qualquer instituição vira credenciadora de outras instituições que querem oferecer pós-graduação. É um mercado muito extenso, é um mercado muito grande, né? E o critério é baixo, é mínimo. Qualquer pessoa hoje consegue abrir uma pós-graduação. Vão por mim, né? Tem instituições que estão abertas hoje só para filiar ali, né? Outras instituições para conseguirem abrir uma pós-graduação. Antes, há 5 anos atrás, ou por 5 anos, não é muito tempo, era muito mais difícil. Rigor era muito maior, a exigência era muito maior, né? Hoje em dia, não, né? Infelizmente, eu acho. Eu acho que a gente não ganhou nada com isso, né? Mas, enfim, por um outro lado, ficou fácil, né? Por um outro lado, ficou fácil. Mas, lógico que aqui a gente defende o quê, né? Que essa seja uma decisão pautada aí no rigor técnico e científico que deve ser. Não deve ser diferente. Opa, né? Aí, pronto.
Aí vamos lá para um outro caminho possível, que é a gestão, né? Então, o que, que eu estou falando aqui com gestão, né? Aqui acontece uma virada muito grande, porque até determinado ponto da carreira, crescer depende de eu fazer melhor. Na gestão, crescer começa a depender da minha capacidade de fazer as coisas funcionarem sem que eu precise executar tudo. E ninguém ensinou isso pra gente. Ser boa psicóloga não me ensinou a contratar, a liderar, a criar processo, a olhar indicador, a delegar atividades, a desligar alguém, que quem está na clínica sabe o quanto isso é difícil para mim, o quanto às vezes, né, eu vejo que tem pessoas que não estão bem alinhadas com os valores e com o estilo de trabalho, às vezes, da Cognos, e para mim, às vezes, é difícil chegar num ponto para dizer isso. Nossa, essa é a pior parte, né? E ó que a gente supostamente é psicóloga, a gente tem talvez um preparo para dar notícias difíceis, né? Não, mentira, tá? É horrível. Essa parte é detestável, né? Mas fazer a gestão é difícil, né? Crescer por meio de pessoas e sistemas é difícil, mas é um caminho, né? Que é construir uma operação que não dependa apenas da sua execução individual. E aí exige conhecimento sobre processos, exige, né, habilidades de liderança, né? Exige ali, né, você pensar em indicadores, exige em você construir cultura, que parece fácil, mas não é, porque cultura você não consegue implementar só dizendo, só falando, né? E capacidade de delegar, que também parece fácil, mas é muito difícil, sabe? Quando você é a cabeça que pensou em tudo que você queria que acontecesse, é muito difícil você delegar e falar isso para outra pessoa e deixar outra pessoa, vai, minha filha, né? Segue em frente, toca o baile aí, né? Que eu tô confiando aqui de fora, né? Outro caminho possível, métodos, materiais, né? Produtos autorais, né? Vamos olhar um pouco mais para isso. É crescer em propriedade intelectual, né? Então, talvez você tenha desenvolvido até durante anos uma forma muito boa de trabalhar. Mas enquanto esse conhecimento existe apenas na sua cabeça e na sua execução, ele depende só de você. Quando você sistematiza, nomeia, organiza, testa, ensina, você começa a transformar conhecimento tácito em propriedade intelectual. Quanto conhecimento valioso vocês hoje têm dentro do consultório de vocês, mas que vocês nunca sistematizaram? Às vezes é uma forma de atender uma demanda específica, não tem problema. Quanto mais específico for, melhor é. Porque a gente acha que não. A gente acha que eu preciso ter uma estrutura macro, né, de atendimento para conseguir sistematizar. Não, quanto mais específico isso for, melhor é, né? O que a gente está querendo aqui é transformar conhecimento em algo nomeado, organizado, replicável, ensinado. O que vai exigir de mim? Capacidade de sistematização, de validação daquilo que eu estou fazendo, né? De testar isso na minha realidade prática, né? Com diferentes aspectos dessa demanda. Vai exigir posicionamento. Como é que eu posiciono isso agora? Como é que eu vendo isso para os outros também? Como é que eu apresento essa ideia para os outros também? E responsabilidade técnica. Porque se você vende algo que não faz sentido, que as pessoas não veem valor, meu, eu não teria crescido, entendeu? Se as pessoas não vissem valor nos jogos, nos materiais da Cognos, se elas não vissem que isso tem uma aplicação prática, que isso realmente, né, ajuda na estruturação da intervenção, a Cognos não teria 10 anos de existência, né? Então, isso é importante também, né? Tudo tem um peso, né? Se você quer crescer e sustentar isso, se você quer crescer, às vezes a gente consegue crescer imediatamente sem responsabilidade. Hoje em dia a rede social ela não tem filtro, né? É aquilo que a Cami falou lá, a frase que ela falou, né? Hoje em dia a rede social não tem filtro. Mas se você quer sustentar isso a longo prazo, se você quer sobreviver isso ao longo dos anos, você tem que ter responsabilidade técnica, ética, né? Então isso tudo é muito importante, né? Vamos olhar ali para um outro caminho possível agora. Ah, não, acabou, graças a Deus. Falei todos os caminhos, senão vocês iam estar perdidos agora, né? Vocês vão falar assim, nossa, mãe, não aguento mais. Chega, já tô esgotada já de tanta opção, né? Mas a verdade, gente, né? Não é um caminho só que eu quero que vocês olhem. Na verdade, a verdade é que vocês não precisam escolher um único caminho, né?
Não, eu não escolhi um único caminho, né? Eu não escolhi um único caminho. Na verdade, eu falei para vocês, eu tenho uma dificuldade de lidar com decisões, estou melhorando, né? Mas nesse momento eu ainda vejo sentido em quase todos esses caminhos, né? Em quase todos esses caminhos, né? Eu estou envolvida. E o que acontece? E eu acho que isso é reflexo de uma carreira madura, né? Carreira madura costuma realmente combinar caminhos em proporções diferentes ao longo do tempo, né? Então, o desenho também que a gente vai escolhendo para a nossa carreira pode mudar, também não é algo que precisa se tornar fixo. Às vezes eu começo com um aspecto, às vezes eu escolho um caminho e ao longo do tempo, esses caminhos eles vão mudando, né? É, e aqui não é um teste vocacional que você precisa escolher uma opção, né? Carreiras interessantes, muitas vezes, elas vêm da combinação de coisas: clínica e supervisão, pesquisa mais docência, clínica, grupo e material autoral, gestão e criação de método, né? Vocês vão ver que tem caminhos que fazem muito sentido andarem lado a lado também, né? E como eu disse, essa combinação, ela pode mudar ao longo da vida, né? Às vezes eu posso começar com um plano mais simples, que eu dou pé, né? Que dá pé agora, né? E depois ir mudando, né? E depois ir ali fazendo as coisas funcionarem, talvez de forma um pouco mais ampliada, né? Bom, e agora aqui, talvez uma das ideias mais importantes da aula é dizer para vocês que possibilidade não é estratégia. Essas possibilidades que a gente está falando aqui, que a gente está apresentando para vocês, elas não são necessariamente estratégias. Uma oportunidade aparecer não significa que ela seja boa para a carreira que eu quero construir, né? Que é o que a Cami já introduziu ali para vocês, tá? Então vamos lá, vamos olhar para algumas perguntas, né? O que eu quero preservar hoje que eu faço? Que eu não vou abrir mão. Ah, antes, agora está na hora, gente, de vocês. Não sei se quem entrou depois não teve acesso, mas quem entrou antes, olhem aí no histórico do chat, eu já mandei 2 vezes. O workbook. Olha já se todo mundo baixou o workbook. A gente não vai preencher aqui juntas, eu só vou fazer algumas questões iniciais desse workbook com vocês, tá? Mas vejam se todo mundo conseguiu baixar e acessou aí o workbook, tá? Que eu mandei aí no chat mesmo, tá? E vocês vão ver que vocês vão percorrer um caminho onde essas perguntas elas vão aparecer em algum momento, né? O que eu quero preservar? O que eu quero ampliar? Do que eu quero depender menos? Que tipo de impacto eu quero ter? Que rotina que eu quero realmente sustentar? Porque, olha só, se eu quero reduzir dependência de hora clínica e aparece uma oportunidade maravilhosa que ocupa mais de 10 horas semanais de atendimento, ela pode ser uma ótima oportunidade, mas para uma outra direção. A questão aqui é que a estratégia, ela vai envolver a direção que eu quero escolher, que caminho eu realmente quero tomar, tá? Peraí, não acharam? Ah, a Cami mandou já, né? Tá? Que caminho eu quero tomar? Então, o workbook, ele é um pouco desse exercício, tá? É um pouco desse exercício para vocês realmente começarem a refletir sobre estratégia de direção. Quando você descobre para onde ir, não é o fim. Na verdade, é só o começo, porque vão surgir novas perguntas. Mas tá, Mari, e agora? Com qual modelo eu cresço? Como que isso vai funcionar? Qual o público que eu determino? Para quem? Por que escolheriam você? Como que eu me posiciono para ser lembrada sobre isso? Para ser reconhecida nesse nicho, nesse assunto? A receita, como que isso vai se sustentar? A estrutura, o que precisa existir para não depender apenas de você também? E a execução? Qual é a sequência para eu tirar isso do papel? Então, agora eu estou tirando vocês de uma conversa abstrata sobre carreira e se coloquem agora na própria carreira de vocês. A gente não vai resolver 10 anos em 10 minutos. Mas eu quero que vocês saiam aqui dessa aula hoje, eu e a Cami queremos que vocês saiam aqui dessa aula hoje com um primeiro mapa, tá? Com uma primeira ideia. Né? E não é por nada não, mas agora essas são as questões que a gente vai trabalhar na lei do consultório, né? Porque dificilmente você vai aprender isso sozinha. Tem perguntas de carreira que uma aula responde, mas tem perguntas que precisam de uma sala.
Precisa de pessoas experientes, precisa de modelos diferentes, precisa de cases reais, precisa de construção prática, né? Não é à toa que a gente escolheu o time que a gente escolheu, né? Foi a dedo ali, porque é um time que a gente acredita, é um time que a gente acha que realmente vai fazer diferença, né? Na discussão dessas questões que a gente está trazendo aqui, né? Então, agora vamos sair dessas possibilidades e entrar na sua trajetória, tá? Vai ser agora os 10 minutinhos finais, tá? Não é para decidir a vida inteira, mas é para construir um primeiro critério de direção, que a gente viu que é o começo de tudo, né? Então, peguem ali um papel e a caneta, ou melhor, né? Abram ali o workbook de vocês, se vocês já quiserem fazer nele, tá? Que talvez ajude mais, né? Vocês vão ter aí um primeiro exercício para vocês definirem aonde vocês estão hoje. Quero que vocês tentem dar uma nota de 0 a 10 para cada uma dessas dimensões. Clareza de direção, sustentabilidade financeira, autonomia, satisfação com a rotina, reconhecimento ou posicionamento, espaço para criar e crescer, tá? Comecem com esse primeiro exercício aí. Opa, não mudei os slides agora que eu vi. Tá? Que tem aí no workbook para vocês. E aí aqui eu não vou chegar a 10 anos. Eu vou falar um pouco antes. Eu vou falar de 5 anos. Por alguns segundos, eu quero que vocês parem de pensar no próximo curso, no próximo paciente ou no próximo mês. Eu quero que vocês imaginem uma segunda-feira comum da vida profissional de vocês daqui a 5 anos. Que hora você começa a atender? Com quem você trabalha? Quanto da sua agenda é de atendimento nessa segunda-feira? Você lidera alguém? Você ensina? Você escreve? Você está no consultório? Você está na sua casa? Tem espaço para a família? Quanto depende da sua presença? Pensando nessa segunda-feira, vocês vão responder esse próximo exercício. Vocês não vão pensar em cargo ou faturamento. Vocês vão pensar em experiência de vida profissional. O que vocês querem fazer mais? O que eu quero fazer menos? Pelo que eu quero ser reconhecido? O que eu quero ter construído? O que eu quero que meu trabalho me permita? Lógico, vocês vão pensando com calma aí depois esse exercício, mas é só para vocês irem entendendo a lógica. Agora, essa parte do exercício, eu acho ela muito boa. Eu gosto muito dessa parte, que é o que separa o hoje do que você quer construir, tá? Agora eu quero que vocês comparem aquela segunda-feira com a segunda-feira que vocês têm hoje. O que vocês continuam fazendo que mantém a carreira exatamente onde você está? Então, o que eu tenho que parar? O que consome energia não me leva à direção desejada? Que eu tenho que começar, né? Que movimento ainda não existe na minha carreira. E que eu quero continuar, que tem muitas coisas que vocês fazem que já funcionam. Só que às vezes não tem espaço, não tem tempo, às vezes você está cansada para fortalecer isso mais. No workbook, essa parte está bem mais completa. Leiam com bastante calma isso no workbook, tá? E lá no final, que eu pulei aqui umas etapas, lá no final, vocês vão escolher algumas decisões para os próximos 30 dias. Uma carreira de 10 anos, ela começa com decisões pequenas o suficientes para acontecer agora, tá? Vocês vão pensar em pequenas coisas, não são grandes coisas agora. Vocês vão pensar em pequenas coisas lá no final do workbook, que são coisas que eu consigo fazer já, que eu consigo fazer amanhã, para mudar um pouquinho a direção que eu tô, as direções que, né, ou a direção, né, que as minhas escolhas estão levando hoje. Tá? O mapa pode terminar aí no fim do workbook, mas a sua construção, ela não termina ali, tá? Hoje, eu e a Camila, a gente espera ter ajudado vocês a encontrar a direção.
Mas em setembro, a gente ia colocar vocês dentro de uma sala com profissionais que já construíram muitos desses caminhos, para discutir o que existe entre uma ideia e uma carreira que efetivamente funciona. Porque para a maioria das pessoas, quase todas as pessoas, não falta potencial. Não é isso que falta, tá? Não falta formação. Isso é com certeza, não falta formação. Não falta vontade. Falta muitas vezes, sabe o quê? Repertório de possibilidades. E essa proximidade com quem já transformou possibilidade em construção. Essa troca que eu senti muita falta, né? Eu senti muita falta por muito tempo de ter alguém com quem conversar sobre carreira, com alguém que já está experiente nisso, né? Que já passou por problemas como o meu, que já sentiu as dores como a minha. E é por isso que eu falei uma vez para vocês que eu consigo trazer a programação, mas eu não consigo falar para vocês qual é o cronograma inteiro, porque tem coisas que acontecem para além da programação, tá? Com esse workbook aqui, talvez com, né, as nossas falas de hoje, vocês vão descobrir o que vocês querem. Mas existe o como, né? E cada caminho, vocês viram, tem decisões e competências específicas, né? Específicas de como é que vocês vão fazer isso. E o Além do Consultório, ele nasceu justamente para construir essas dimensões, tá? Vocês estão vendo aqui com a gente, opa, que não existe uma única forma de crescer na psicologia, né? Existe a forma que faz sentido para aquilo que eu quero construir. E antes de terminar, que eu já estou quase acabando, tá? Eu queria só contar uma historinha para vocês. Eu quero que vocês imaginem uma psicóloga que se formou há 12 anos. Quando saiu da faculdade, ela precisava trabalhar. Então, ela começou a atender. Apareceu uma clínica precisando de uma profissional. Ela aceitou. Começaram a chegar crianças. Ela percebeu que precisava estudar mais. Aí, ela fez uma formação. Depois, outra. Alguém indicou seu trabalho. A agenda dela começou a encher. Tava dando tudo certo. Como estava dando tudo certo, ela abriu mais horários. Uma colega convidou ela para atender em outro lugar. Parecia uma boa oportunidade. Então, ela aceitou. Surgiu uma pós interessante. Ela fez. Depois outra. Fez mais de uma pós. Vieram mais pacientes. E ela foi ficando cada vez melhor no que ela fazia. Olhando por fora, a carreira cresceu. 12 anos depois, essa psicóloga, ela tem agenda cheia, ela tem formação, ela tem experiência, ela tem reconhecimento e ela tem renda. Uma renda muito maior de quando ela começou. Parece que não tem problema, né? Só que tem um problema aí. Ela nunca decidiu a carreira que ela queria construir. Ela tomou boas decisões? Tomou boas decisões. Não dá para falar que as decisões dela foram ruins. Mas ela nunca decidiu para onde que essas decisões deveriam levar ela. Quase nenhuma decisão isolada dela estava errada. O problema estava na soma. Porque uma oportunidade levou a outra. Um paciente levou a outro. Uma formação levou a outra. Um convite levou a outro. E quando ela percebeu, ela tinha construído uma carreira inteira respondendo somente ao que aparecia. Talvez seja isso que esteja acontecendo com alguém aqui e agora. É exatamente isso que, em algum momento, com algumas variações, aconteceu exatamente comigo. Você vê uma formação interessante, aí você pensa, ah, isso pode ser bom para mim. Aparece um paciente e você pensa, ah, eu tenho horário. Surge um convite e você pensa, ah, mas por que não? Alguém começa a dar a supervisão e você pensa que talvez devesse dar também. Você vê profissionais criando grupo, curso, material, comunidade, clínica, plataforma, e começa a pensar no que você poderia também fazer. Mas lembre, tem uma pergunta antes de todas essas. Isso está construindo o que para você? O risco não é a sua carreira dar errado. Porque quando dá errado, a gente se sacode, a gente se mexe, a gente vai atrás para fazer dar certo. É ela dar certo na direção errada. Porque isso acomoda. Isso nutre aquele medo lá que a gente tinha de não sobreviver da psicologia. E esse é um risco, talvez o risco mais silencioso da nossa profissão. Porque quando alguma coisa dá errado, é aquilo que eu falei, a gente é obrigado a repensar. O problema é quando dá certo.
quando a agenda enche, quando o faturamento aumenta, quando você se torna competente, né? E é justamente porque funciona que você continua. Até descobrir que você construiu uma rotina da qual você depende financeiramente. Até ver que nessa rotina eu não posso falhar. Eu não posso ficar doente. Eu não tenho espaço para a maternidade que eu queria ou para a paternidade que eu queria exercer. Ela já não combina com a vida profissional que você gostaria de ter. Nem com muito menos com a vida pessoal. E talvez você esteja pensando, tá, Mari, então eu preciso descobrir o que eu quero. Sim, mas isso ainda não é suficiente. Porque depois que você descobre que quer trabalhar menos horas individuais, quer criar um grupo, quer desenvolver um método, quer escrever, quer supervisionar, quer construir, abrir uma clínica, quer, de repente, criar uma comunidade, né? Vai aparecer uma segunda pergunta, que é como isso se constrói? Como que a gente faz tudo isso? A direção, gente, vai evitar que você construa a carreira errada. Mas repertório é o que ajuda vocês a construírem a carreira que vocês escolheram. E é exatamente desse lugar que nasce o Além do Consultório. Não é da ideia de ensinar psicólogos a largarem clínica, não é da ideia de que todo psicólogo precisa empreender, né? Que todo mundo tem que empreender, todo mundo tem que criar empresa. Não, não é nada disso. Mas é da percepção de que nós, eu e a Camila principalmente, a gente passou anos aprendendo a exercer muito bem a psicologia. E a gente tem pouquíssimo espaço para pensar em como construir uma carreira em torno dela. Eu tive que aprender sozinha. A Camila teve que aprender sozinha. E cansa aprender sozinha. Cansa demais. Cansa a ponto de você chegar um dia e falar assim: não quero mais fazer isso. Né? Não quero mais trabalhar com isso. Vou fazer outra coisa na minha vida. Então, em setembro, gente, a gente quer colocar vocês 2 dias dentro de uma sala com profissionais que fizeram escolhas diferentes. Que são escolhas que a gente não está acostumado. São escolhas desconfortáveis. Gente que construiu grupo, gente que construiu clínica, gente que construiu comunidade, material, livro, programa, produto, posicionamento. Mais do que tudo. Não para que vocês copiem a carreira de ninguém ali. Porque nem eu consigo copiar a carreira de ninguém ali, nem vice-versa, né? Mas para aumentar o repertório necessário para vocês construírem a própria carreira, né? Então pense, eu acho que vocês não precisam de mais uma oportunidade, né? Talvez vocês precisam decidir a carreira que vocês estão construindo quando a próxima oportunidade aparecer, tá? Então guardem essa data, 25 e 26 de setembro, hoje vira o primeiro lote. Mas como a gente é boazinha, a gente vai dar até amanhã. Para quem ainda estava em dúvida sobre, será que eu faço além do consultório? Será que o além do consultório é para mim? Que eu acho que muita gente perguntou isso no grupo do WhatsApp, né? Será que o consultório é para mim? Será que vai fazer sentido eu ir para o além do consultório? Gente, sinceramente, não sei se a gente vai reunir as mesmas pessoas no mesmo evento de novo, né? Então, né, enfim, eu acho que se você está nesse momento que você realmente precisa de repertório, precisa estar perto de pessoas que construíram algo além do tradicional, aproveitem isso. Não sei se isso vai se repetir, não sei se vai ter outro, não sei quando, né? Teria outro, então, enfim, né? Então, estou aberta aqui para dúvida, eu e a Cami, se alguém tiver alguma dúvida, podem ficar à vontade. E até só uma coisa, não sei se todo mundo sabe, né, desse que a gente está chamando do Dream Team da psicologia que vem para além do consultório. Então, além, né, Mari, eu, Manuela Baima, Camila Santos, Ariadne, Natália Ering, Sara Casemiro, esqueci alguém? Não. Paulinha Kopruzinski, Paulinha Kopruzinski. quem mais? Acho que a É gente. isso aí, É. né? Então, assim, Ah, e fora o Thiago, que vai falar sobre. De nada adianta a gente fazer tudo isso sem saber precificar. Ah, Cacau, precificar. E ainda vai ter o Thiago, que é professor da Federal aqui, né, do curso de Economia. Ele é professor do mestrado, ele tem doutorado na área, tá no pós-doutorado, então é uma pessoa assim super competente para falar. E ele vai falar especificamente sobre, coitado, dentro daquilo que ele pode, dentro daquilo que ele já me ouve falar, porque né, ele também é meu amigo pessoal. Então, dentro daquilo que ele está cansado de me ouvir falar, sobre precificação, porque também uma coisa que as pessoas têm quando até fazem a certificação do IPD, do Super Intenso, mas como eu precifico isso? Porque
em Curitiba eu precifico de uma forma, porque meu aluguel é um, porque meu custo de vida é outro. Mas e quem está no interior de São Paulo? Vai precificar do mesmo jeito? Não, não vai. Mas com base no que eu precifico? Então ainda vai ter ele também, né? Então, time de peso. De peso, né? E assim, ai, puxa, mas não trabalho com infância e adolescência. Não tem problema, porque o que será ensinado, ele é replicável para qualquer nicho, tá? Então, Boa. antes que vocês perguntem, essa é uma dúvida que a gente viu, é todo mundo da psico-infanto-juvenil, mas o que elas fizeram, né, é replicável para qualquer nicho. Então, É, a não gente não tem vai falar de problema. técnica, né? Não vai ensinar técnica. Não, A gente vai ensinar não. o que elas vão discutir é sobre carreira, sobre repertório, né? De carreira. Não é isso. Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Até nem é sobre o além do consultório. Se ficaram com dúvidas sobre a aula também, podem ficar à vontade, tá? Podem perguntar, Depois, se quiserem, se puderem compartilhar lá no grupo algumas reflexões e respostas do workbook, também a gente quer saber. com certeza. Então, é isso. Então, ó, então quanto vai aparecer? Ah, será presencial além do consultório, mano. Será assim? Porque não faz sentido ser online. Sabe por quê? Eu vou ser bem sincera com vocês. Esse contato que vocês vão ter com outras pessoas ali, podem surgir parcerias. E ali, a troca que vocês vão ter é diferente da troca em cursos, em formação técnica, sabe? Entendam que a troca que vocês vão fazer ali é muito importante, é muito valiosa, sabe? Dali, às vezes, vão sair coisas que talvez vocês não esperavam, entende? É, até o povo fala, né? Ah, mas não põe uma câmera lá. Gente, não é tão simples assim, sabia? Fazer um curso híbrido. Uma porque, assim, não tem a ver com a proposta que a gente quer oferecer, mas outra porque fazer curso híbrido é muito caro, né? É Sim. muito caro. Você tem que ter uma internet dedicada, você tem que ter uma equipe de câmera ali, que fique ali 24 horas durante o curso. Mentira, não é 24 horas, mas durante o tempo integral ali do curso, né? Então, é meio complicado, assim, é meio difícil mesmo. Então, por isso, assim, né? Não é porque a gente é chata e não quer fazer. Não, é por dois motivos, né? O primeiro deles é porque não tem muito a ver com a proposta que a gente quer. Segundo, porque é muito trabalhoso fazer um curso híbrido desse, né? Exige muito recurso, né? Perguntaram aonde será. Então, é presencial em Curitiba. É. E aí, algumas pessoas falam, ah, que pena que eu não vou poder ir dessa vez. Gente, só não é papo de marqueteiro, não. Mas a gente realmente não sabe se vai ter outra vez. Porque sabe como que é unir a agenda de pessoas ocupadas? Meu Deus. Vocês não sabem como que é unir a agenda de pessoas ocupadas numa data que conhecida, né? É quase impossível, porque para fazer outras coisas a gente nunca consegue. Eu não sei, foi quase um milagre divino, entendeu? Essa data coincidir com a agenda de todo mundo, né? E a gente está trazendo muita gente lá do Nordeste, que sempre a gente tem que ir para lá para escutar, né? E agora a gente está trazendo para o Sul, um pouquinho mais próximo. Exato. Ilana, você levantou a mão, pode falar. Eu queria, na verdade, eu não estou com dúvida, mas eu queria parabenizar vocês pelo projeto, porque assim, isso é o tipo de conteúdo que é de extrema relevância para quem é psicólogo, para o nosso nicho. E realmente a gente não aprende, muito pelo contrário, quando a gente entra na faculdade, os professores colocam a gente lá embaixo, né? Que se a gente quiser ganhar dinheiro, a gente tem que ir para outros mercados, para outras profissões. E é triste isso, porque a nossa profissão é maravilhosa, é incrível, tem vários caminhos, tem muita coisa para ser explorado. Então, assim, eu já trabalho, né, ajudando pessoas dentro desse segmento, mas com certeza vou fazer de tudo para estar nesse evento com vocês, porque eu acho que são pessoas, né? Eu conheço alguns desses nomes, e obviamente, quando a gente ouve, às vezes, a mesma informação por pessoas diferentes, aquilo gera um significado novo pra gente. Então não é aquela coisa de, eu já sei fazer. Não, porque às vezes aquilo vai trazer uma nova perspectiva, vai aprofundar, vai aprimorar. Então, assim, eu só queria agradecer mesmo. Eu fico muito feliz quando eu vejo profissionais também trilhando caminhos, né, parecidos e com a mesma mentalidade, porque de fato, assim, faz toda a diferença. E eu acho que muitos profissionais merecem, eles todos, assim, merecem, serem valorizados de acordo. E Ai, ter, obrigada. ter a vida e viver a vida que deseja viver, né? Que eu acho que é o Exato. tema central. Eu acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Ilana. Adorei seu depoimento. E, inclusive, eu acho que você falou uma coisa bem importante. Eu tô super ansiosa e não tô ansiosa só enquanto organizadora desse evento. Eu tô ansiosa para ouvir também outras Uhum. pessoas falarem e ter aquilo que eu falei, né? Que a gente nunca teve na carreira. Até para mim, para Camila, vai ser uma oportunidade
de trocar, porque a gente vê essas pessoas pouco e quando a gente se encontra, a gente não fala sobre isso exatamente, a gente fala sobre outros assuntos, né? Às vezes é um momento Uhum. breve de descontração e a gente não fala sobre esses assuntos, assim, sabe? Raramente a gente vai, né? Tem uma troca sobre carreira em curto espaço de tempo, né? Quando a gente se encontra. Então, vai ser uma Exato. oportunidade de estar discutindo sobre algo que a gente, né, nunca fala com elas, e é muito bom ouvir outra pessoa, né? Como que foi a experiência da outra pessoa, como é que ela pensa isso, e sempre aprimora a nossa visão, né? Eu também acho isso. Sem dúvida, é maravilhoso. Tolo é aquele que acha que já aprendeu tudo, né? É, 100%. Eu falo que normalmente essas pessoas são as que mais precisam de ajuda, entende? Normalmente, porque tá bem assim atrás, porque a gente vai estudar, 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 aprender, aprender e vai morrer sem saber um monte de coisa ainda, e tá tudo bem. é, exato. Então tá bom, gente. Então, ó, aproveita. Quem tá em dúvida, quem tá pensando em ir, não demore para decidir. O primeiro lote, eu vou dar até amanhã só, porque já era hoje para fechar, mas aí, como a gente só conseguiu fazer essa aula hoje, a gente vai dar um tempinho, um tempinho, 24 horas, para vocês, né, definirem. Depois sobe ali, querendo ou não, consideravelmente. Já tem a programação. Quem tá Tá no no. Insta. Tá todo mundo no grupo do WhatsApp? Deixa eu ver se eu consigo mandar o link do E grupo do tem, WhatsApp aqui. isso, que tem também já no Instagram, também já tem a programação completa. Isso já tem o site do evento certinho ali, com a programação. Vou pegar aqui também que a gente já coloca para vocês para facilitar. Adicionar, deixa eu pegar, convidar. Pegar link, peraí. Agora eu vou fazer uma maracutaia aqui para poder. Aí, mandei para você só para eu abrir o WhatsApp aqui e pegar o link. Aí eu só tô pegando, copiar e colar aqui o grupo do WhatsApp, para quem não tá no grupo do WhatsApp, e lá na descrição do grupo tem o link do evento, tá? Tá lerdeando aqui. Cami, se o seu WhatsApp estiver aberto mais rápido, você consegue copiar o link e mandar aqui no grupo? Sim, deixa eu ver aqui Ele tá também. demorando para carregar aqui. Ah, não, mas que burra, pera. Tem aqui o aplicativo. Ai, pronto. Ah, não, mas tá demorando para carregar. Aí tem muita mensagem, daí meu WhatsApp sempre demora, tipo, 3 anos Para para carregar, né? carregar. Peraí, acho que vai dar. Chat aqui, vou conseguir. Copy link, beleza. Aí, deu. Consegui, Cami. Consegui. Conseguiu. Então, Então, beleza. ó, quem não tá no grupo do WhatsApp, eu acabei de mandar aqui no chat o link do grupo, e daí na descrição do grupo tem o site do evento e tem o site para inscrição, tá? Mas no site do evento tá dentro o site da inscrição, mas se quiser ir logo pro site da inscrição, já tá lá também na descrição do grupo, tá bom? Tá? Então, gente, eu agradeço aí vocês pela presença, né, pela participação e espero que vejo, né, espero ver muitas em setembro, tá bom? Sim. Queremos abraçar todas vocês que estão aqui em Tirar fotos. setembro, daí falar assim, aê, vamos juntas. Exato. Então tá bom. Beijo, gente. Boa noite, boa semana para todas, que hoje é só segunda-feira. Vamos lá.